né, complexo. Mas quando se procura a capacidade no final, né, de estar imóvel, assim, né, na meditação, mesmo mantendo todos os sentidos, parar essa energia dinâmica da faculdade, que aí você tem a liberdade. Eu gostaria que você poderia explicar um pouco melhor, porque parar a energia dinâmica me bateu como estar cristalizando de novo essa realidade. Na verdade, não é parar a energia dinâmica. Nós manifestamos a nossa energia dinâmica independente da aparência onde nós estamos imersos. Isso seria assim, na linguagem do Zen seria apenas sentar. Então o mestre Dogen, quando ele ensina a meditação a esse nível, ele vai dizer sentar apenas. Naturalmente que sentar é mais fácil do que sentar apenas. Então, por exemplo, se nós sentamos e nós temos coisas multifacetadas ocorrendo em volta, o apenas significa nós vermos, mas nós não precisarmos, nosso coração não se altera. A energia, ela é natural, ela não tem a necessidade de responder karmicamente. Então seria esse ponto assim. Em verdade, a energia dinâmica é um atributo da própria natureza última. Agora, essa energia dinâmica que opera em nós, ela karmicamente está vinculada às aparências. Então nós temos estruturas kármicas que em alguns ensinamentos são chamados de alaya vijnana. Então são regiões, são espaços cognitivos onde nós penetramos. Assim, quando as aparências surgem, elas têm o poder de nos levar para dentro de espaços cognitivos kármicos. E nós começamos literalmente a viajar. Aí a nossa energia flutua ali dentro. Se nós... Faz um link, isso. Aí, nesse momento, nós não rejeitamos os links, nem deixamos de passar por dentro. Mas nós não ficamos sob domínio dessas experiências. Então essa é uma prática maravilhosa. É uma prática de coragem, como se diz assim, né? Existe uma prática onde nós cortamos, nós estamos fora. Existe uma prática onde nós vamos entrar. Se a aparência é positiva, ótimo. Se a aparência for negativa, assustadora, né, também são práticas que nós estamos fazendo. Mas se nós ficarmos sob o poder disso, nós perdemos a liberdade. Então nós caminhamos, nós temos a liberdade, não estamos sobre o poder, mas também não rejeitamos. Esse é o ponto assim. Então não é que a gente vai cortar a energia dinâmica. Isso seria... isso está além da visão. Porque, na verdade, os ensinamentos, especialmente de Dzogchen, eles estão divididos em três: visão, meditação e ação. Só a visão não me permite isso. Isso seria meditação, pelo menos meditação. Mas isso pode ser ação também. Quando nós levantamos do assento da meditação e caminhamos mantendo essa visão, isso já é ação. Não há possibilidade de nós fazermos ações livres no mundo se a gente não dispuser antes da capacidade de meditar nessa condição. Porque quando nós andamos no mundo, nós podemos manter essa visão e essa lucidez. Mas ela não é apenas visão, porque visão ela pode fracassar no momento da ação. É necessário que a visão se torne a nossa prática. Por isso que ela está dividida em três categorias: a visão, meditação e ação. A meditação atualiza a visão enquanto prática. Mas como aquilo não é tão fácil, a gente precisa sentar e praticar várias vezes, até que aquilo fica melhor. Aí nós podemos fazer isso como ação. Aí no mundo nós estamos praticando a ação. Então a melhor forma de praticar, por exemplo, as 6 perfeições é enquanto ação. Então os Budas, eles atingem a liberação completa, como o Buda Sakyamuni atinge a iluminação,
que ele praticou a vida toda depois? Ele praticou compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, mas enquanto ação natural. Não tinha a sensação de que há um referencial que ele tem que se reportar. O vazio é a forma é o vazio. Às vezes eu questiono esse paradigma, esse contraste, essa alternância, se na essência de tudo nós somos um, como dizem os mestres de sabedoria, e o vazio ele tem que criar uma forma, ele tem que, se quiser se auto-entender. Sabe, as palavras às vezes não dá para expressar o que a gente realmente quer dizer. Será que a essência ela tem que criar alguma coisa para ela se auto-reconhecer como algo, alguma coisa? Essa é uma questão complexa, sim. Eu entendi. Aí nós estamos olhando para o vazio como algo. Então, na verdade, eu me coloco fora do vazio para olhar para o vazio como um objeto. Então, os mestres dizem a essa pergunta assim: se tudo se reduz à vacuidade, a própria vacuidade se reduz a quê? A gente diz, a própria vacuidade se reduz à vacuidade. Então, eu tentaria escapar da tua pergunta desse modo, né? Aqui nós estamos tentando fazer uma elaboração com respeito à vacuidade. Se a vacuidade tem ideias próprias, por que ela faria isso ou faria aquilo, né? Então ela mesma virou alguma coisa agora. Se ela se dobrasse em si mesma, conquistando alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa, um ponto de referência para ela se auto-entender como vacuidade. Ou como um objeto. Eu vou insistir em escapar da pergunta, né? Pelo seguinte, porque agora eu vou criticar a pergunta de um outro lado, né? Eu entendo que por palavras não dá para a gente chegar à resposta. É como se a gente tivesse que passar pelo processo, entendeu? E perceber a nível interno. A resposta é assim: toda a formulação mesmo da vacuidade, ela está ligada à noção de nós eliminarmos o sofrimento. Então a melhor forma de entender a razão disso é isso, né? Então nós trabalhamos com a vacuidade no sentido de eliminar o sofrimento. O sofrimento ele vem da rigidez que nós atribuímos às coisas, né? E o apego que naturalmente se estabelece junto. Então a vacuidade é justamente a compreensão de que a natureza das coisas não é a aparência que elas venham a ter, mas é a liberdade, uma liberdade anterior que se manifesta na aparência que as coisas têm e que depois pode produzir outras aparências. Então a vacuidade ela não é um objeto, mas ela é essa liberdade natural. Agora, dessa liberdade natural, como nós podemos ver de modo prático, podem surgir muitas aparências. Mas qual é o problema de surgir as aparências? Não há nenhum problema no surgir as aparências. Agora, dentro do caminho do ouvinte, o samsara é um problema a ser eliminado. Dentro da visão de Guru Yoga, por exemplo, o samsara é o ornamento da natureza última. Não tem nenhum problema. Então, a multiplicidade das aparências é algo fantástico, maravilhoso. Não tem nenhum problema. Quando, por exemplo, nós olhamos a natureza com sua multiplicidade de vida, nós podíamos dizer: eis sofrimento do início ao fim. Todos os seres querem perpetuar sua existência, nascem, vivem e morrem, sem chance. Agora, por outro lado, nós também podemos olhar a multiplicidade dos seres como a multiplicidade de inteligências que termina se manifestando na forma de diferentes corpos. Todas essas inteligências se manifestam
a mesma liberdade original de produzir outras ideias e outras formas de manifestação. Então não há nenhum engano, não há nenhum problema nisso. Todas as manifestações, elas apresentam essa liberdade natural. Então quando nós olhamos do ponto de vista de liberdade natural, não há nada para ser eliminado. Então nós vemos a perfeição natural das aparências, porque todas elas surgem dessa liberdade. Essa liberdade em tibetano é chamado kadag, é a pureza, tem uma pureza natural. Os grandes mestres Dzogchen, eles dizem o conceito Mahayana de vacuidade, ele corresponde a kadag, a pureza original. Então a pureza original se manifesta nas formas, na aparência das formas, não é na ausência das formas. Shadô Rinpoche, para mim mesmo, ele disse, é melhor compreender a vacuidade na forma do que na ausência da forma. Então isso é algo muito precioso. A forma seria uma necessidade da compreensão, uma construção da descontração. Nós não precisamos ter a noção de que há propósitos, porque na verdade essa noção de propósitos, a própria noção de filosofia, ela vem como uma decorrência da noção causal. Nós, dentro do mundo, a gente sabe que nós fazemos coisas e produz resultados. Esse processo todo é um processo causal. Esse processo causal, ele dá origem a um refinamento filosófico. Esse refinamento filosófico é um refinamento dentro da causalidade. Agora, a compreensão de Prajna nos leva a uma compreensão não causal, que introduz outras características. E quando nós estamos operando com a noção não causal, a noção de propósito não faz sentido. Então seria inútil a gente imaginar que há um propósito atrás. Tem uma manifestação natural, mas não é necessário que tenha um propósito. Então, no sentido budista, não há, vou dizer, nós temos uma linha evolucionária que vai numa certa direção. Não necessariamente. Nós já temos o máximo da evolução. Nós temos a natureza ilimitada já presente dentro de nós. Nós não precisamos fazer esforço para encontrá-la. Ela já está presente. Só que dentro disso nós nos perdemos. Geramos identidades. O problema é o problema das identidades, porque da natureza última não há nenhum problema, não falhou nada assim. É como alguém, uma vez eu vi uma criança, assim, vamos dizer, 1 ano e meio, caminhando no shopping e dizia, mamãe. Eu olhava assim para os lados, mamãe, sozinha assim. Sozinha nada, tinha um bando de adultos atrás, né? Ao qual eu me juntei. A gente vê uma criança assim, olhando, mamãe, mamãe, né? E naturalmente a mãe dela vinha atrás também. Porque essa criança, quando chega a essa idade, né, a mãe tem que dar esse ensinamento sobre a insegurança. A segurança das mães. As mães não estão sempre presentes. Então, é assim que nós nos perdemos. A gente também dizendo, Buda, vamos caminhando, Buda, salvação, liberação. E aquilo está tudo junto de nós. Onde está? O fato mais visível disso é que nós afundamos de tanto em tanto, e ninguém afunda, na verdade, né? A gente passa pelas várias catástrofes só para se reconstruir no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no ano seguinte, ou na década seguinte. Não é? Termina se reconstruindo. Em essência, a nossa liberdade, a nossa energia básica, ela está presente. A gente pode ficar meio contrariado, assim, ter que trocar de time, né? Tem a história de um baiano, meu amigo, um torcedor do Bahia, aqueles que convencem todo mundo para torcer pelo Bahia. O Bahia, eu acho que agora está na Série C. Aí quando ele estava na Série B, ele desistiu de torcer pelo Bahia. Eu passei por lá, e aí, como é que está teu time? Ele, agora eu não torço mais pelo Bahia, agora eu torço pelo Juventus. Ele trocou de time de país, agora
Aí o Juventus entrou naquele escândalo também, né? Eu acho que ele foi assim condenado a ser transferido para outra divisão, porque eu acho que ele desviou dinheiro, contratou gente, não sei bem, foi uma manipulação de resultados, foi uma história assim, né? Aí o Juventus também afundou. Mas o que acontece com essas identidades? A pessoa diz, eu sou torcedor do Bahia, daqui a pouco não é mais. E aí? Então era uma fraude. Então, em verdade, todos nós somos fraudes, porque essas identidades nossas, elas mudam o tempo todo. Elas vão mudando. Não só isso, elas são múltiplas. Nós podemos paralelamente fazer várias coisas. Por quê? Porque a nossa natureza é liberdade. Não há nenhuma fraude. A liberdade está se manifestando em todas as formas. Agora, se a gente pretender uma coerência temporal das várias manifestações, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque a gente cansa das coisas, depois faz outras coisas, depois faz outras coisas. Isso é o que nós somos. Somos artistas de teatro. Teatro da vida. Só que de vez em quando, se a gente fosse bom artista, a gente não perdia a noção de que é um artista. Mas a gente se confunde com os papéis, se apaixona pela mocinha da peça. Aquilo serve. Mas tudo isso está perfeito. Aí tem a hora que apaga a luz do teatro. Assim. Mas quando apaga a luz, nós seguimos presentes. Então existe essa prática extraordinária, que é sentar e sorrir para essa presença, livre das identidades. Não é alguma coisa isso? Acho que todos os artistas de teatro tinham que fazer assim. Antes de entrar em cena, senta. Não sou nada disso. E aí se torna. No final, senta de novo, dedica a todos os seres. Então essa liberdade é o que nós somos. Se nós temos essa liberdade, como é que nós vamos usá-la? Da melhor maneira. 6 parâmetros, 6 perfeições: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. 4 qualidades incomensuráveis. Já que nós somos livres, compaixão, amor, alegria e equanimidade. Então, aqui no Rio é compaixão, amor, alegria, equanimidade e praia. Então acho que nós vamos agradecer, nós vamos fazer dedicação.